pode disponibilizar lá para vocês. E aí a gente segue. Então vamos lá. No primeiro encontro nós falamos sobre a parte de geometria espacial, é o assunto mais importante do universo para vocês lá no PAIS. Aí na sequência tem logaritmos exponenciais, que é um assunto que cai com muita frequência. Não vou dizer que é o assunto mais fácil, mas é o assunto que mais é um assunto super importante. E aí o terceiro assunto super importante para a prova de vocês é esse de hoje. O Fabrício está chegando aqui com a gente, que é o de funções trigonométricas. Esse assunto é muito tranquilo, beleza? Esse assunto é muito importante, pessoal, porque e muitas vezes ele é deixado de lado pelos professores na escola e eu não sei por qual motivo. Eu sempre bati muito na tecla de trazer esse assunto aqui. Esse assunto ele se confunde muito com a parte lá de física, da parte de ondas e oscilações. Então, muita coisa que eu falar aqui, na verdade, é física. Ou você já aprendeu em física, ou você não aprendeu lá e vai aprender aqui, tá? Então, o assunto é praticamente o mesmo. A abordagem, a diferença é que aqui nós vamos fazer uma abordagem mais na perspectiva matemática. Mas vocês vão perceber que, basicamente, o que eu vou estar falando aqui é física, tá? Então, esse assunto de funções trigonométricas, nós vamos fazer o estudo desse tipo de função aqui, ó. Funções com essa cara. A análise gráfica, né? De funções com essa cara. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês já viram, chegaram a ver na escola lá no segundo ano esses assuntos aqui? Há alguma coisa com essa cara? Alguma função com essa cara? Né, ou calcular alguma coisa com uma função seno desse tamanho, função cosseno desse tamanho. Vou até colocar um exemplo aqui, né? Eu poderia ter assim, ó, f de x, vou colocar com tempo, f de t igual a 5 mais 4 seno de 2t mais 5. Alguém já chegou a ver alguma coisa nesse estilo aqui? Fabrício, Ana Beatriz, Yasmin, na escola. A Yasmin diz que não. Ana Beatriz também não. Fabrício, você chegou a ver? Tá. O que acontece, pessoal? Aqui, a prova do PAIS 2 são questões tranquilas. Essa parte aqui é muito mais fácil do que a parte de logaritmos. Então, essa parte aqui, pessoal, o que nós vamos ter que dominar? Nós vamos ter que dominar o gráfico dessas funções aqui, ó. Se a gente olhar no gráfico, a gente vai ter que ser capaz de descobrir qual que é a função associada àquele gráfico. E se a gente olhar a função, a gente vai ter que ter uma noção do gráfico. Então, a gente vai ter que ter esse olhar de ida e volta. Você tendo essa base aqui, acabou. Tá sossegado para você. São questões tranquilas de se fazer. São questões fáceis de resolver. Só que tem que ter esse domínio aqui inicial, que é o que eu vou trabalhar com vocês, tá? A gente está acostumado na escola a estudar seno, cosseno e tangente, desde lá do ensino fundamental, trigonometria. Só que a gente só estuda na perspectiva da geometria. A gente não estuda muito na perspectiva de função. E aí, pessoal, seno, cosseno, esses caras têm gráfico. E esses gráficos normalmente são gráficos que eles vão ter um desenho assim, ó. Tudo que mais ou menos vai ter um desenho assim de comportamento no nosso cotidiano pode ser modelado por uma função trigonométrica, ou seno ou cosseno, tá? Então, por exemplo, batimentos cardíacos tem um comportamento mais ou menos parecido com esse. Dá para modelar? Dá. Por seno e cosseno? Dá. Tá associada à pressão. Pressão arterial? Dá. Ela é justamente modelada em termos de seno e cosseno. Comportamento de um amortecedor também. O comportamento da sua máquina de lavar quando ela está centrifugando. Na engenharia mecânica, a galera estuda a modelagem matemática daquilo ali. E isso é modelado por uma função seno e cosseno. O pessoal utiliza isso lá na prática para entender o comportamento, para deduzir o que está acontecendo. Então, quando o cara leva, às vezes, um carro lá para fazer o alinhamento e balanceamento, quem programou o código daquela máquina que está lendo, provavelmente programou incluindo ali uma função trigonométrica ali. Na engenharia, pessoal, o que mais se estuda
é modelagem matemática envolvendo seno e cosseno, porque a maioria das coisas que vibra, elas são modeladas a partir de seno e cosseno. Ou é seno e cosseno ou é log. Então, no ensino superior, a grande maioria dos cursos que vocês forem vai ter pelo menos uma disciplina de matemática e certamente lá vocês vão estudar muita coisa envolvendo seno, cosseno e log. Por isso que o PAS cobra tanto esses assuntos. Entrando aqui na parte da função, essas funções elas terão essa cara, tá? Esqueci de falar no começo, né? Fixa minha imagem para ficar grande aí. Nosso acordo de sempre aqui, né? Fixa minha imagem para ficar grandona. Se tiver no celular, coloca a rotação de tela no celular para ficar bem grande, tá? Porque desse jeito eu consigo gravar melhor aqui a aula, certo? Aí, pessoal, olha só. Essa cara da função é justamente o que a gente tem que investigar na aula de hoje. Nós vamos aprender qual é o papel desse parâmetro A, qual é o papel desse parâmetro B, qual é o papel do parâmetro C e D num gráfico como esse. Para que ele serve, né? Porque quando a gente está estudando lá função do segundo grau e do primeiro grau, a gente sabe que a função do segundo grau é uma parábola, que ela vai ter concavidade para cima ou vai ter concavidade para baixo. E o parâmetro da função do segundo grau, que ela tem essa estrutura aqui, né? ax² mais bx mais c. O parâmetro responsável por determinar se é para cima ou se é para baixo é justamente esse cara aqui, ó, é o A. Esse cara que fala para nós se o gráfico vai ser para cima ou para baixo. Do mesmo modo, a gente vai ter que olhar para cá, para esses parâmetros, para entender essas coisas também. Aqui na função de segundo grau, esse cara, o C, ele tem um papel. Ele é o cara justamente que o gráfico corta o eixo Y. É justamente o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. E o parâmetro B, ele é o parâmetro que, na verdade, é responsável por mostrar o gráfico ali, se ele está mais à esquerda ou mais à direita. Então, assim, a mesma coisa eu vou ter que olhar para essa função trigonométrica. Para que serve esse parâmetro A? Qual que é o papel dele? Se eu mexo no número, por exemplo, aqui está 5. Essa função vai ter um gráfico. Se eu mexo nesse 5, o que acontece? Se eu aumento, se eu diminuo? O 4, que aqui está fazendo o papel do B. Esse 4 aqui, se eu mexo nele, se eu aumento, se eu diminuo, o que acontece com o gráfico? É isso que é cobrado na prova de vocês, tá? O que acontece quando eu mexo com esses parâmetros, que aqui estão representados por essas letras, A, B, C e D. Então, isso aqui vai ser fundamental para a gente entender. E o Enem, pessoal, o Enem, ele está trazendo de volta isso aqui. Do mesmo modo que ele está trazendo de volta logaritmos, ele está trazendo de volta as funções trigonométricas também. Então, está muito frequente ultimamente questões de prova envolvendo o gráfico dessas funções aqui. Então, de quebra, a gente já está arrematando o PAS e Enem numa aula só. Inclusive, eu vou iniciar hoje com 2 questões do Enem. Pra vocês perceberem que tem lá e mesmo raciocínio para nós. Nós vamos treinar como exemplo 2 questões do Enem e nós vamos entrar nas questões do PAS em seguida, tá? Antes, eu queria jogar na tela aqui para vocês acompanham aqui na minha tela, um gráfico. Esse aqui, pessoal, é o gráfico da função seno, tá? Esse aqui é o gráfico da função seno em seu modo natural, em seu modo simples, que é o que a gente aprendeu. Provavelmente vocês devem ter visto em algum momento algum professor falar: olha, o gráfico da função seno é uma cobrinha, né? O do cosseno também, mas o do seno é uma cobrinha. Então, provavelmente, eles podem ter cobrado isso de vocês, tá? Juliana está chegando aqui conosco. Então, olha só. O gráfico da função seno em seu modo natural, voltando aqui para outra tela, o seno em seu modo natural, ele é isso aqui, ó. Esse é o gráfico da função seno em seu modo natural. Ela parte do centro, parte do zero. Ela parte do centro, aí ela vai aqui no máximo até a altura 1, e no mínimo até a altura menos 1. Por isso que a gente fala que o seno ele varia entre menos 1 e 1. O maior valor que o seno de algum número atinge é 1. E o menor valor é menos 1. O seno ele funciona dentro desse canudo. A função seno ela funciona dentro desse canudinho
em que o maior valor dela é 1 e o menor valor dela é menos 1. A função seno, pessoal, em seu estado normal, só seno. Então, se eu tiver uma função assim, ó, y igual a seno de x, o gráfico é esse. E eu sei que esse gráfico ele tem que ir no máximo até 1 e no mínimo até menos 1. Esse é no seu modo natural, tá? Só que aqui no segundo ano a gente estuda os diversos formatos da função seno, tá? Então ele pode assumir outros formatos. Eu posso ter mais coisas e complicar esse seno. E quando eu complico, como é que fica isso? É isso que nós vamos estudar aqui. Então, no modo natural, a função seno varia entre menos 1 e 1. Mas se eu mexo aqui nela, se eu coloco aqui seno de x mais 5, já mudou o gráfico. Aí ele já vai ter outro comportamento, a variação já não é mais entre menos 1 e 1, ela já pode ser maior, tá? Ela pode ir até o 5 e menos 5, dependendo da situação, e é isso que nós vamos estudar aqui, tá bom? Então, voltando aqui para o gráfico, olha aqui comigo. Esse gráfico, pessoal, é o seno no seu formato normal. Veja comigo aqui que ele está começando do zero, tá? Ele está começando aqui do zero, nessa linha verde, ó, e fazendo a curvinha, ó, fazendo a curvinha, tá? Ele subiu, fez uma barriguinha lá em cima e fez uma barriguinha embaixo. Todo mundo está conseguindo ver? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Quem chegou depois aí, fixa a minha imagem, tá? Para ficar maior aí na tela de vocês. Agora, pessoal, função seno no seu modo natural é isso. Agora eu vou acrescentar esses parâmetros A, B, C e D para vocês me falarem o que está acontecendo. Então eu vou acrescentar aqui somente um parâmetro A. Então o que eu vou colocar aqui para vocês? Ó, eu vou pegar a minha função, vou apagar esse desenho aqui e vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mexer só no parâmetro A. Então, ó, a minha função normal é y igual a seno de x. Ou f de x, tanto faz, né? Agora eu vou mexer aqui, tá? Supondo que eu resolva colocar o número 2 no lugar do A. Tá vendo esse A aqui, ó? Vou colocar com a cor verde para ficar mais fácil para riscar. Tá vendo esse A, essa letra A? Essa letra A vai ser o número que eu vou somar aqui. Então, se eu colocar 5 aqui, por exemplo, vou colocar menos, vamos colocar 3. Vamos colocar 3. Ó, 3 mais seno, tá? Isso aqui significa que o A é 3, tá? O B, pessoal, tá vendo aqui o B? O B é o cara que acompanha o seno. Se eu não tô vendo ninguém é porque ele é 1. Então, nesse caso aqui, o B é 1. E aqui dentro, pessoal, aqui ó, do seno, aqui ó, você só tá enxergando o X. Quer dizer que aqui eu só tô enxergando esse pedaço. Então, quer dizer que esse meu C, ele tá valendo 1. Então, aqui dentro, o C tá valendo 1. E o cara que tá aqui logo depois, que é esse D, ele é 0. Eu não tô vendo ele, então é zerado, né? Não tem nada aqui somando. É como se tivesse um 0 aqui somando. Então, esse D aqui, pessoal, é 0. Tá? Então, essa alteração que eu fiz no seno, trazendo para cá, foi isso. Quando eu somo esse 3, quer dizer que o A tá valendo 3. O B, o C e o D já estavam, é o mesmo do anterior. Eu só acrescentei o A. Aí eu vou fazer agora no gráfico para vocês verem o que que vira. Olha só, o A eu vou mudar para 3, ó, vou mudar o parâmetro A para 3. Então vamos lá, mudei para 3. Vamos ver se ele vai até 3. Vai. Ó, mudei para 3. Vocês estão vendo o que que aconteceu com o gráfico? O que que aconteceu com o gráfico, ó? Observe a linha verde. A linha vermelha é o modo normal. É o modo natural, só seno. Agora, a linha verde vai ser a transformação. Eu estou mexendo no A. Eu só mexi no parâmetro A, ó. 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. O que está acontecendo aqui, pessoal? O que aconteceu com o parâmetro A? Se eu aumentei o parâmetro A, o que aconteceu com o gráfico da minha função seno? Coloque aí para mim, responda aí para mim. O que vocês viram acontecendo aqui? Vou mudar para 3 agora, ó. O Fabrício, o ponto que ele toca o eixo Y se altera. É uma resposta, tá? Alguém quer dar outra resposta? Ana Beatriz, Yasmin,
a Juliana. Ó, vou fazer de novo, ó. Desci. Ó, aqui é 0, posição normal. Aí eu aumentei ele para valor positivo. Agora, voltei para a posição original, vou colocar valor negativo. Olha aí. Tá vendo o que está acontecendo? Pessoal, ó, vou fazer agora para a esquerda e para a direita. O que está acontecendo com o gráfico? Fala para mim, o que está acontecendo com o gráfico verde? Estou aumentando o parâmetro A para cima e para baixo aqui. O que está acontecendo com o gráfico? Está se movimentando. Em que direção? Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. É isso que eu queria. Para cima e para baixo. Então, vocês perceberam que quando eu mexo nesse cara, o gráfico sobe? Se eu mexo, ó, se eu mexo para 1, ó, ele tá zerado, ele tá zerado. Quer ver? Deixa eu zerar ele aqui. Zerou, tá zerado. Agora eu vou aumentar 1. É como se eu somasse 1, colocasse 1 mais seno, tá? Ó, aumentei para 1. O que aconteceu? Ele foi parar aonde? Se eu aumentei 1, ele foi parar aonde? Em qual número? Coloca aí para mim. Se eu aumentei o A para 1, ele foi parar em qual lugar? O gráfico verde foi parar em qual número? Vocês conseguem ver? No 1. Ele foi parar no número 1. Então, se eu aumentei para 1, ele foi parar no número 1. Agora eu vou aumentar para 2. Ele foi parar onde? No 2, né? Então, vocês estão percebendo que esse A é o cara responsável por marcar aonde o seu gráfico vai cruzar o eixo Y, que no caso o Fabrício falou que é o ponto onde ele toca o eixo Y. É mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos por aí, certo? É justamente onde o seu gráfico toca ali, tá? Então, o seu gráfico, ele estava partindo do zero, a linha vermelha é o estágio inicial, ele estava partindo do zero e ele subiu. Quando eu mexi no A, ele partiu não mais do zero, ele partiu do 2. Quando eu mudei ele para 2, ele partiu do 2. Isso significa, pessoal, na prática, que é o seguinte. Quando eu tenho esse gráfico, vou apagar aqui, ó, vou apagar essa parte de baixo. Vou apagar essa parte de baixo. Só para desenhar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui, que eu já mostro aqui minha tela. Pronto, apaguei. Voltando aqui para a tela. Olha só, pessoal. Então, o que nós aprendemos agora? Que o gráfico em seu estado normal, quando é assim, ó, y igual a seno de x, que é o estágio normal, ele começa no zero. E ele sobe e ele desce. Tá? Quando eu acrescento o número 1 no lugar do A, por exemplo, 1 mais seno, isso aqui é o A, que é esse cara aqui, ó, essa primeira letra. Quando eu faço isso, esse gráfico, pessoal, ele começa não mais no zero, ele começa no 1. Ele começa no 1 e faz o mesmo movimento, tá? Só que ele faz isso começando lá do 1, tá? Deixa eu fazer ele melhorzinho aqui, que ele ficou horrível. Então, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, observe que aqui, ó, quando o A é 1, ele começa do 1. Quando eu estou no estágio normal, é porque ele vale 0, então ele começa no 0. Se eu mudar ele para 2, ele vai começar lá no 2, lá em cima, no 2. Então, ele vai fazer a barriguinha lá em cima e vai voltar aqui, ó, no 2. Veja que esse 2 passa a ser um eixo de simetria, né? Esse 1 vai ser um eixo onde ele vai circular por cima e por baixo desse eixo. Então, vocês entenderam que o papel do A é justamente indicar para a gente o comportamento do gráfico na direção vertical e horizontal, né? Aliás, na posição vertical somente, né? Para cima e para baixo. Então, esse Azinho, ele é muito parecido com o que acontece lá na minha função do segundo grau e do primeiro grau também.
Esse A, ele vai ser responsável pelo comportamento do meu gráfico no sentido dele subir e descer, o deslocamento dele. Então esse cara vai ser o responsável por fazer isso aqui com o gráfico, ó. Empurrar o gráfico para cima ou empurrar o gráfico para baixo se ele for negativo. Se ele for -2, o seu gráfico vai começar lá no -2, lá embaixo. É isso que acontece. Conseguiram captar essa ideia? Pegaram a ideia? Então, bora voltar aqui agora para o parâmetro B. Eu vou voltar aqui o meu gráfico para o formato original, que é o 0. E vocês vão me falar o que acontece quando eu vou variar o parâmetro B. Perceba que o parâmetro B ele está aqui junto do seno, né? Ele está junto do seno. É justamente esse cara aqui, ó. Ele está junto do seno aqui, ó. Lá na fórmula é o cara que está junto do seno, ou do cosseno, se for uma função cosseno, tá? Então, beleza, eu vou mexer com ele agora, só com ele. Então, verde, posição original, tá? E agora ele vai mexer. Então, eu vou mexer só com o B. O B, na sua posição original, ele é 1. Quando não tem nada aqui é porque é 1, ó. Então, eu vou mexer nele agora para tirar do 1. Então, eu vou mexer nele, ó. Do 1, eu vou mudar aqui, mudei para 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, ó, 2.8, 3. O que aconteceu com esse cara? Vermelho é a posição original, verde é a mudança. Vou mexer com ele, vou diminuir. Diminuir. Negativo agora. Diminuir. 0. Positivo agora. O que está acontecendo aqui, pessoal? O que está acontecendo aqui com o gráfico? Está aumentando e diminuindo. Só que você percebe, né? A Ana Beatriz falou, está aumentando e diminuindo. Só que vocês percebem que ele está aumentando e diminuindo no seguinte sentido. Parece que eu estou esticando, né? Parece que eu estou espichando o gráfico assim, para cima e para baixo. Não é isso? Parece que está acontecendo? Eu estou espichando, ó. Ó, aqui é a barriguinha. A barriguinha vermelha é o normal. Aí eu vou mexer nele, vou aumentar ele. Ó, tá vendo que eu estou aumentando a barriga? Tá vendo que quanto maior for esse cara, maior é a barriga? Então esse é o papel do B. O B, pessoal, ele vai ser o responsável por espichar o nosso gráfico. Ele deforma. O A, quando eu mexi com o A, ele não deformava o gráfico. Eu vou deixar ele aqui, ó. O A, ele não mexia. Perceba que ele não mexe no gráfico. Ele só empurra para cima e para baixo, mas preserva do jeitinho que é. Então o A ele não estraga o gráfico, ele não deforma, ele apenas desloca. A gente chama de transladar. Ele translada o gráfico para cima ou para baixo. Para baixo, para cima. Esse é o A. O B, pessoal, ele espicha ou espreme. Ó, quanto menor for, mais espremido é. Quanto maior for, mais espichado é. Mais a barriguinha dele vai ser alta, né? Ela vai ficando alta. E quando ele é negativo, perceba o seguinte, ó. O primeiro movimento desse gráfico é pegando do eixo Y para frente. Então, o primeiro movimento dele é com a barriga para cima, para depois ir com a barriga para baixo, tá certo? Esse é o primeiro movimento da função seno. Mas quando eu coloco ele negativo, olha o que ele faz. Ele inverte, né? Então, quando eu tenho um cara negativo multiplicando seno e cosseno, ele vai inverter a barriga do gráfico. O normal da barriga é começar por cima. Quando tem o menos, ela vai começar por baixo. Olha que interessante. Então, ele vai alterar essa posição, né, do gráfico ali. Tá? Então, até nisso aqui nós teremos essa interferência. Então, voltando aqui para o nosso esboço, para o nosso rabisco, esse cara aqui também é responsável por fazer isso aqui com o gráfico. Só que esse cara aqui, ele vai apenas deslocar. Tá? Esse cara aqui vai apenas deslocar. Ao passo que o B, pessoal, o B vai mexer num negócio chamado
amplitude. Lá na física, vocês estudam amplitude. E lá na física, pessoal, o que seria amplitude? É o tamanho da barriga. É o tamanho da barriga do seu gráfico. Então, lá na física, é muito importante quando você tem lá um objeto que se move, um objeto que tem esse comportamento aqui, de você entender que o tamanho dessa barriga é a amplitude dessa onda, tá? Desse fenômeno aqui, dessa corda, dessa onda. Lá usa muito em acústica, né? Então, a altura dessa barriguinha é a amplitude. E se vocês observarem, é isso que o B faz. Ele altera a amplitude. Ele estica, ele aumenta o tamanho dessa barriga ou diminui. Então, ele é o cara responsável pela amplitude. Tranquilo para vocês? Está claro isso aqui? Então, já misturou com a física, já é uma aula de física junto aqui. Então, esse cara, ele é responsável pela amplitude, tá? E amplitude eu vou esticar o meu gráfico, certo? Falta outros caras aqui para nós, falta outros caras para a gente analisar. Então eu vou apagar aqui de novo, eu vou sempre construindo com vocês aqui e vocês vão entender depois o porquê que eu estou construindo esse desenho com tanta calma aqui. É porque isso aqui vai ser importante para a gente responder quase todas as questões. Então vamos lá. Eu já entendi algumas coisas aqui e vou fazer de novo. Nós vamos construindo um mapinha, um esquema, que com esse esquema vocês vão resolver muitas questões. Então eu sei que eu tenho um A, eu sei que eu tenho um B, o seno de CX mais D, tá? Ou T, né? Pode ser T no lugar do X. Então eu sei que esse cara aqui, ó, ele vai ser responsável por deslocamento vertical. Então esse cara aqui faz o gráfico descer e subir, tá? Esse cara aqui é o responsável pela amplitude, certo? Amplitude, que nós vimos agora. Ele vai deformar e achatar o nosso gráfico. Então nosso gráfico ora vai estar com a barriguinha pequena, ora vai estar com a barriguinha grandona, né? Agora falta a letra C, falta a gente entender a letra C. Então eu vou aqui agora no nosso desenho, vou mostrar para vocês a letra C no gráfico. Eu vou manter a letra B no seu formato original, que é 1, o normal do B é 1. E aí eu vou alterar somente a letra C, que aqui nesse esquema está representado por uma letra K, mas é o nosso C, tá? É o cara que está aqui dentro multiplicando o X. Vou mexer só nele e aí vocês me falam o que vai acontecer com o gráfico. Presta atenção no gráfico verde. Estou aumentando, 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 aumentando. Cheguei até 5.8. Vou voltar aqui no formato original. Ó, vou aumentar, diminuir. Aumentar, diminuir. Aumentar, diminuir. O que esse cara tá fazendo, pessoal? O que esse cara tá fazendo? Fabrício falou ali, frequência. Pessoal, quando a gente tem um objeto, né, um fenômeno aí, que ele tem um comportamento ondulatório, ele vai ter um gráfico que é esse gráfico da barriguinha, da cobrinha, certo? Quanto mais cobrinha eu tiver num curto espaço de tempo, maior é a frequência dele. Então o que acontece? Ó, eu tô lá com os batimentos cardíacos. Aí os batimentos cardíacos estão assim. Se ele tiver assim, tá mais acelerado. Se ele tiver assim, tá mais devagar, correto? Então, quanto mais zigue-zague eu tiver num curto espaço de tempo, mais frequência eu tenho, mais velocidade eu tenho também, tá? Velocidade angular, velocidade circular, tá? Então, pessoal, esse cara aqui, que é a letra C, ele vai ser o nosso cara responsável pelo período. Esse vai ser o cara que, a partir dele,
eu encontro o período, tá? E o período, pessoal, vai ser o tempo gasto para essa partícula, para esse fenômeno dar uma volta completa. Quando o objeto dá uma volta completa, ele tem um desenho no gráfico. Então, o tempo que ele gasta para fazer essa volta completa vai ser um desenho. Vou dar aqui o exemplo para vocês. Ó. Quando eu tenho o seno, vou voltar aqui, ó. Tava fazendo zigue-zague e vi que vocês não estavam vendo. Agora que eu vi que vocês não estavam vendo. Ó, quando eu tenho aqui esse zigue-zague, ó, subindo e descendo no seno, quer dizer que aqui teve um movimento completo. Porque ele saiu de uma posição original, inicial, ele subiu, desceu e voltou para a posição original. Quando ele volta para a posição original, ele completou um movimento, um ciclo de movimento. Esse ciclo de movimento é o que a gente chama de período. O tempo gasto para fazer essa ida e volta é o período que a gente representa pela letra T. Tá? A gente representa pela letra T. Período. Isso é dado em segundos lá na física normalmente. Tá? Só que a partir do período, a gente sabe que lá na física também eu consigo achar a frequência. Frequência 1 sobre o período. Então, se eu tiver o período, que é o T, eu consigo achar a frequência, que vai ser o número de oscilações por segundo, que a unidade de medida é Hertz, tá? Então, nós temos essas duas coisas lá da física que se confundem aqui na matemática. Então, quando eu tenho um desenho como esse aqui, bem lento, a subida e descida está lenta, a frequência está baixa. Quando eu tenho um zigue-zague assim, desse jeito aqui, a frequência está alta. Ele está indo e voltando rápido, então é muito veloz. Então é só vocês se inspirarem nessa lógica dos batimentos cardíacos para vocês entenderem se a frequência está maior ou menor, se a velocidade está maior ou menor, se o período está maior ou menor. Então, quanto mais tempo, quanto maior o período ali, ó, quanto mais tempo ele gasta para fazer uma volta, né? Maior vai ser a distância de uma barriguinha na outra. Então, maior vai ser ali a minha frequência também, né? Menor, aliás, vai ser a frequência, porque é inversamente proporcional, né? Quanto mais tempo ele demora para subir e descer, né? Maior é o desenho, o zigue-zague, menor é a frequência. Mais devagar esse cara tá. Quanto menor o tempo para ele completar esse movimento, mais rápido ele vai estar, mais voltas ele vai dar ali no esquema. Aí a gente tem uma formulazinha lá da física que ela é adaptada aqui para a matemática, que é a fórmula do período, tá? O período, pessoal, aqui para nós vai ser 2π dividido pelo módulo do C. Já guarda essa fórmula, porque essa fórmula a gente usa bastante. Toda vez que eu precisar achar o período, eu pego 2π, porque 2π é uma volta completa. 2π, esse π para nós é 180 graus, vezes 2 dá 360 graus, então é uma volta completa. 2π dividido por C. Com isso eu acho o período. Mas essa fórmula ela vai ser muito útil para a gente encontrar não o período. Muitas vezes ele vai dar o período para a gente e nós vamos jogar nessa fórmula para achar o C. Para jogar aqui na fórmula, tá? Para achar o C. Muitas vezes é esse movimento que a gente vai ter que fazer. Então, essa fórmulazinha aqui é muito útil para a gente, tá? Muito útil mesmo. E lá na física, lá na parte de ondas e oscilações, vocês têm uma outra fórmula que é muito comum, que é a questão da velocidade, né? Que é lambda vezes a frequência. A gente tem um pouco disso lá. Aqui a gente não usa tanto, mas o Paz adora essa formulazinha nos exercícios lá de física, tá? Lá para calcular a velocidade da partícula ali, do objeto, você precisa do comprimento da onda, e aí o comprimento é lambda, e a frequência é a frequência que a gente conversou aqui agora. Tá? Então lá na física usa demais, ou seja, tudo que a gente conseguir captar para extrair aqui do gráfico vai ser útil lá na física. Muito útil lá na física, tá? Vai nos ajudar demais. Então, eu sei que o C é o cara que me ajuda a achar o período, mas com o período eu posso achar a frequência e eu também posso achar o período, se eu precisar encontrar, eu posso usar essa formulazinha, certo?
Então, se por acaso um exercício te der alguma informação assim, ó, olha, essa partícula, ela deu tantas voltas, tantas oscilações por segundo. Então ele está falando da frequência. Ah, ela gastou tantos segundos ou tantos minutos para completar um movimento. Ele está falando do período, que é tempo, né? Período é tempo, certo? Então, às vezes, ele joga essa informação lá à toa, mas a gente tem que ficar atenta porque a gente tem que pegar essa informação porque a gente vai precisar dela para construir a nossa função. Beleza? Então, já sabemos o papel do C. O C, ele vai ser o cara atrelado ao período. Beleza? Agora, falta a letra D. Para que serve esse cara? Vamos olhar aqui no desenho. Vamos olhar aqui no gráfico. Letra C, gente. Vou mexer com ele aqui, ó. Vou mexer só com esse último cara. Aqui está representado pela letra P, mas o nosso esquema aqui é a letra D. Então eu vou mexer com ele e vocês me falam o que acontece. Olha só. Mexi com ele. Aumentei, diminuí. Aumentei, diminuí. Positivo, negativo. Positivo, negativo. O que está acontecendo com o gráfico aqui, pessoal? Para frente e para trás. Vocês lembram que o A empurrava para cima e para baixo? Esse cara é o contrário do A. O A empurra para cima e para baixo. Ele desloca para cima e para baixo. Deslocamento vertical. O D, pessoal, ele empurra para a esquerda e para a direita. Ele não altera o desenho. Vocês perceberam que ele não altera o desenho? Ele não está mudando o desenho do gráfico, o formato. Ele só está empurrando para frente e para trás. Perceberam? Então, esse cara aqui, ele funciona dessa maneira. Ele é o responsável pelo deslocamento horizontal. Então, esse é o papel desse cara aqui. Então, esse cara aqui, o papel dele é o deslocamento horizontal. Ele é chamado de fase. Muitas vezes ele é representado por um ângulo, tá? Então, esse cara, esse é o papel dele. Então, horizontal. Então, ele vai fazer o movimento para frente e para trás, tá? Então, tá aqui, horizontal, deslocamento para frente e para trás. Pessoal, então conhecemos o papel do A, conhecemos o papel do B, conhecemos o papel do C e conhecemos o papel do D. Raramente, os exercícios vão pedir para você calcular a letra D, descobrir quanto que é, porque ele é mais complicado de fazer. Ele é o mais difícil de achar. Agora, os outros, os exercícios vão pedir. Então, às vezes, ele vai pedir para você descobrir quem é o A, vai pedir para você descobrir quem é o B e vai pedir para descobrir quem é o C. O C, pessoal, para descobrir o C, ou ele tem que te dar frequência ou período para você achar, ou você vai jogar naquela formulazinha do período. De qualquer maneira, ele vai ter que te dar o período para isso, tá? Então, se ele te pedir o C, provavelmente ele vai ter te dado ali em algum momento alguma informação para você chegar nele, tá? Então, é nesse sentido. Beleza? Por que eu vim bem devagar aqui, pessoal, nessa questão toda? É porque o Paz já perguntou isso aqui pra gente. Vocês acreditam? O Paz já perguntou numa prova, no item tipo D, valendo 3 pontos na prova, que é o item que vale mais, que é o discursivo. Ele perguntou o que serve, qual que é a função do A, do B, do C e do D. Valendo 3 pontos. Você só tinha que falar isso que eu falei. O parâmetro A, ele é o deslocamento vertical. O parâmetro B, ele é o responsável pela amplitude. O parâmetro C é o responsável pelo período, pela frequência. E o parâmetro D é o responsável pelo deslocamento horizontal. Era só isso a resposta. Só isso. Você tinha 10 linhas para responder isso.
Entenderam? Mais de uma vez ele já perguntou algo nesse sentido e o vestibular da UNB também já perguntou. Porque ele quer, às vezes ele não quer saber se você manja de fazer conta. Ele quer saber se você entendeu esse mecanismo dessa função. Como é que as coisas funcionam nela. Se você entende bem como funcionam as coisas nela, você começa a resolver as questões com mais facilidade. É isso que eu tentei mostrar aqui para vocês. Beleza? Ótimo. Aí, pessoal, só para a gente arrematar, eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Deixa eu apagar aqui esse gráfico. Mais um macete para vocês. Muitas vezes, a questão vai tentar ferrar a nossa vida e ele vai dar um gráfico um pouquinho mais complexo e a gente vai precisar encontrar o A e o B e a gente vai entrar em desespero para achar o A e o B. Aí, pessoal, é o seguinte. Normalmente, o que nós teremos? Essa função, seja seno, seja cosseno, ela vai ter um comportamento aqui, tá? E como eu falei para vocês, elas vão ter uma faixa de funcionamento. O seno, no seu formato original, varia entre -1 e 1. O máximo é 1, mínimo, -1. Só que quando o gráfico está mais complexo, aí você não sabe. Você tem que calcular na hora para onde esse gráfico está indo e para onde ele está descendo. Então, nós teremos aqui o máximo e o mínimo desse gráfico, tá? Esse máximo e o mínimo eu consigo pegando A mais B e A menos B, tá? Se eu pegar o parâmetro A, se eu montar um sisteminha com o parâmetro A mais B e com o parâmetro A menos B, eu vou achar o valor dos dois. Então, se por acaso o exercício me der o gráfico, se ele me fornecer o gráfico, que é o que ele costuma fazer, eu vou olhar o ponto mais alto do gráfico e o ponto mais baixo do gráfico. O ponto mais alto é o A mais B. O ponto mais baixo é o A menos B. Aí eu vou montar um sistema e achar as letras A e B. E aí eu consigo saber a amplitude e o deslocamento. O A e o B que eu preciso aqui para montar a função. Então, se o exercício te der o gráfico e ele quiser que você mostre qual é a cara da função que corresponde àquele gráfico, que é o que mais faz, você já vai direto no gráfico, localiza o ponto mais alto, localiza o ponto mais baixo. Que aí você vai saber. Lembrando que a amplitude vai ser a diferença aqui, né? Vai ser justamente a barriguinha. Quando você achar o eixo de simetria, vai ser o tamanho da barriguinha. O tamanho da barriguinha vai ser a sua amplitude, tá? Ok? E normalmente você vai encontrar isso fazendo A mais B, A menos B. A maioria das vezes você vai descobrir dessa maneira. Tranquilo? Bora para a questão. Olha só, questão do Enem. O que o Enem trouxe aqui pra gente, pessoal? Eu vou ampliar, vou ajeitar melhor essa imagem aqui para vocês. Ficar mais fácil para vocês. Vou trazer esse gráfico mais para lateral, para não cortar muito, que ele está cortando um pedacinho. Acho que a visualização de vocês desse gráfico pode estar um pouco comprometida. Então, vou empurrar ele um pouco aqui mais para frente. Pronto. Então, vamos lá. Olha aí. Esse foi o exercício do Enem, a questão do Enem. Ele contou uma história para nós, ele contou lá no exercício, uma historinha dos batimentos cardíacos, não sei o que lá mais. E aí ele deu o gráfico e ele perguntou qual que é a expressão que representa a função que está mostrada no gráfico. Ou seja, esse gráfico aqui, ele é representado por uma das funções embaixo. Eu preciso saber qual é. Foi isso que ele quis saber da gente. Todo gráfico que é uma barriguinha, ou é seno ou é cosseno, tá? Então eu venho aqui e aí o que eu faço? Supondo que seja inicialmente seno. Vou montar aqui. Então ele vai ter um formato A mais B seno de CT, eu estou usando o T no lugar do X, mais D. Então eu preciso saber quem é o A, quem é o B, quem é o C desse gráfico. Sabendo isso, eu consigo marcar a opção correta. Pessoal, como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso?
O esquema aqui é vocês olharem que nem eu falei para vocês. Olhar o ponto mais alto, olhar o ponto mais baixo, já achar a amplitude, já achar as coisas. Então a primeira coisa, acha o eixo de simetria. O eixo de simetria, pessoal, é o eixo onde divide o meu gráfico ao meio. Aonde é que o meu gráfico está passando, pessoal? Em qual número? Qual é o número aqui que está dividindo o meu gráfico ao meio? Fala aí para mim. É o 0, é o 88 ou 168? 88. Então, olha só. O meu eixo de simetria é no 88. Uma vez que eu localizei o meu eixo de simetria, eu consigo achar a minha amplitude. A amplitude não é o tamanho da barriguinha, pessoal? Então, sabendo que o meu gráfico ele está sendo cortado pelo 88 aqui, eu consigo delimitar esse tamanho da barriguinha. Isso aqui vai ser a minha amplitude, que vai ser a minha letra A. Certo? Então, como é que eu calculo aqui essa altura? É só olhar que distância que eu tenho do 168 até do 88 até o 168. Vocês concordam comigo que é isso? É só calcular isso aqui, ó. Se eu descobrir essa barriga, o tamanho dessa barriga, esse cara é a amplitude. E essa barriga não é essa distância aqui? Como é que eu faço essa conta? Essa conta aqui, pessoal, eu faço pegando ó, o 168 menos 88. 168 menos 88. Fazendo isso aqui, eu vou saber o tamanho da barriguinha, concorda? Então pronto. Com isso aqui, eu já consigo, né, descobrir aqui a barriguinha. Aliás, eu estou falando o A, mas não é o A, né? Isso aqui é a amplitude. Eu estou falando besteira aqui, né? Isso aqui não é isso aqui vai ser a amplitude, né? Mas não é o A, é o B, né? Isso aqui é a amplitude. Amplitude. A amplitude é o B, né? Esse cara aqui. O A vai ser o quanto eu empurrei ele para cima ou para baixo, né? Vou até corrigir essa informação aqui, né? É que eu estou indo no A de amplitude e esqueci que eu nomeei o outro como A também. Então, só para não confundir vocês. Ó, esse A, na verdade, não é o A, é o B, né? É o B. Então, ó, o B, que é a amplitude, que é o tamanho da barriga, eu pego olhando esse tamanho aqui, ó. Tá? Esse cara aqui vai ser o meu Bzinho. E aí, fazendo a diferença, eu consigo saber quem é ele. Tá? Então, essa diferença vai dar quanto, pessoal? 168 menos 88 dá quanto, hein? 80. Lembrando que essa questão é do Enem. 80. Então, quer dizer que o meu gráfico, pessoal, ele vai ter que ter um 80. Aqui, ó, vai ter que ter 80. O cara que está multiplicando o seno ou o cosseno tem que ter 80. Certo? Eu nem tô tirando a dúvida ainda se é seno ou se é cosseno. Eu nem cheguei ainda na dúvida de qual é qual. Primeiro eu tô achando o A e o B. Depois eu defino se é cosseno ou se é seno. Beleza? Então, ó, já achei a amplitude. Eu achei o eixo de simetria, olhei o tamanho da barriga. Esse cara é a amplitude, que é o B. Agora falta achar o A. Como é que eu acho o A aqui, pessoal? Quem que é o A aqui no gráfico? Já está disponível quem é? Eu preciso calcular ou não? Fala pra mim aí, se dá ou se não dá, se eu já consigo bater o olho e saber quem é. Ó, o Fabrício falou que já dá. Coloca aí. Por que já dá, Fabrício? Quem que é? Explica pra nós aí. Quem que já seria o A? Pode falar. Isso, não, mas eu queria saber por que o A seria 88. Essa era a primeira pergunta para depois eu concluir a resposta. Exatamente, ó. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que o gráfico está encostando no 88?
E aquela hora eu mostrei para vocês que quando eu subia para o 1, ele começava no 1. Se eu subia para o 2, ele começava no 2. Se eu subia para o 3, ele começava no 3. Vocês lembram disso? Esse cara é o ponto de partida. O ponto de partida onde o seu gráfico está cruzando é o seu A, tá? É a sua referência. Ou seja, vai coincidir com o eixo de simetria, né? É o cara que é a referência do seu eixo de simetria. Esse cara é o A. Então, se o seu gráfico está cruzando o eixo Y bem aqui no 88, e o seu eixo de simetria é 88 aqui, quer dizer que ele é o A. Vocês lembram aquela hora que o gráfico no seu formato original ele começa no 0? Ele começa bem aqui no 0. Se ele começa no 0 e agora ele está começando no 88, não significa que eu acrescentei 88? Eu somei 88. Então quer dizer que é alguma função que eu peguei 88, somei com 80 vezes seno ou vezes cosseno, que a gente ainda não tirou a prova real, qual que é qual, né? De cara, pessoal, vocês perceberam que a gente já elimina a letra D e já elimina a letra E? Não tem como? E a gente também já elimina a letra C? Porque vocês estão percebendo que esse termo independente aqui, ó, ele usou a malandragem, ele colocou o A para o final. Vocês percebem que a gente colocou o A no começo e ele está representando o A no final, ó? Esse aqui é o B, esse aqui é o A. Esse aqui é o B, esse aqui é o A. Esse aqui é o B e esse aqui é o A. Então ele está me dizendo que o A é 168, mas não é, né? Isso. Ele colocou de propósito. Isso mesmo, Ana Beatriz, ele colocou de propósito. Porque o D, ele tem que estar vindo dentro do parênteses. Se esse cara tá fora, o único cara que pode estar fora do parênteses e não tá colado no seno e no cosseno é o A. O A, ele sempre vai estar solto. Então, toda vez que você perceber uma função trigonométrica que tem, por exemplo, 8 mais seno de 25t. Se esse cara tá solto, é o A. É o A, não tem jeito, tá? Sendo positivo, sendo negativo, se for negativo, se for positivo, é o A. E sempre que tiver um cara encostado no seno, multiplicando o seno, esse cara vai ser o nosso candidato a B, tá? Vai ser o nosso candidato ali a B. Vai ser 1. Se ele tivesse assim, ó. Se ele tivesse assim, ó, por exemplo, 7 mais seno de 3x. Tá vendo que aqui o A é 7, o 3x, então tá junto do x aqui, para tá junto da letra só pode ser o C, então o C é 3 aqui, o A é 7, e não tem nada junto do seno. Se não tem nada junto do seno é porque na verdade é 1, né? 1 vezes o seno vai ser o próprio seno. Então se não aparece ninguém aqui junto do seno ou do cosseno é porque é 1, tá? Beleza, então com isso, gente, a gente elimina a letra C também. A gente elimina a letra C. Aí só vai sobrar ou a letra A ou a letra B. Perceba que aqui no exercício, como ele colocou seno de T, e tá igualzinho, seno de T e cosseno de T, tanto faz quem é o C e quem é o D, porque ele tá dando a mesma resposta na letra A e na letra B. Então não é nossa preocupação achar o C e nem o D. Para a gente responder aqui agora, para tirar a dúvida se é a letra A ou letra B a resposta, é só a gente definir se é seno ou se é cosseno. É só isso, tá? E aí, pessoal, para a gente definir se é seno ou se é cosseno, eu vou trazer vocês aqui para a gente perceber, lá no gráfico de novo, lembra que esse era o formato do seno, correto? E aí eu posso mexer nele, posso jogar ele para cima, né? Esse é o formato natural do seno. Tá vendo que ele sempre parte crescendo, sempre parte subindo, fazendo a barriguinha lá em cima? Agora eu vou mostrar o cosseno. Olha o gráfico do cosseno, pessoal. Olha a diferença. O cosseno, o que está acontecendo com ele? Ele inicia para baixo. Vocês percebem aqui nesse ponto B?
Ele está descendo. Ele sempre começa em seu modo normal descendo. Tá? Então essa é uma característica aqui do... Ou seja, ele não vai partir do eixo X, né? Ele vai partir sempre ali do eixo Y lá descendo. Esse é o modo natural do cosseno. Então esse é o seno. Cadê? Esse é o seno. E esse é o cosseno. Então o seno começa normalmente subindo. Se todos os parâmetros forem positivos, lógico. E aqui o cosseno começa descendo. Então, se a gente está observando aqui no nosso exercício, a gente percebeu que os parâmetros todos que nós encontramos são positivos, ó. Tá? Para ele estar ao contrário, esse B, esse cara que multiplica o seno, teria que ser negativo. Aí, quando ele é negativo, ele inverte o gráfico. Mas como ele é positivo, eu sei que eu posso olhar as posições normais do seno e do cosseno. Qual dos dois que começa com a barriguinha, que começa subindo? É o seno ou o cosseno? É o seno. Então, aqui, ó, a nossa dúvida agora era só isso. Qual é a resposta? Letra A ou letra B? Aí a nossa dúvida era, ou é seno ou é cosseno, tá? Não pode ser cosseno, porque para ser cosseno, o meu gráfico tinha que estar descendo, tá? E meu gráfico, ele não tá assim, ele tá, mesmo com o eixo de simetria para cima, ele tá subindo. Ele tá, a partir do eixo de simetria, ele tá crescendo ali, ó. Tá? Então, por isso que eu consigo eliminar a letra B e falar que a resposta correta é a letra A. Conseguiram... Pode falar. Continua sendo, só que ela vai ter um desenho ao contrário. Eu vou mostrar aqui agora para você, ó. Vamos lá para o nosso gráfico. Olha o nosso gráfico aqui. Vou colocar o meu seno no meu estágio original. Vou aproximar aqui também para ficar igualzinho os dois. Pronto, tá vendo que tá aqui normal, né? Tá positivo. Aí você falou, e se mudar o B, né? Para ele mudar o formato do gráfico. Vou mudar o B para você ver o que acontece, ó. Vou colocar um negativo. Olha o que aconteceu. Ele continua partindo do eixo de simetria, só que aí ele desce. Aí você fala, uai, mas isso não vira cosseno? Não, mesmo assim não vira cosseno. Porque ele está saindo do eixo de simetria e fazendo a barriguinha. O cosseno não faz isso. Olha só, o cosseno, ó, eu vou virar o cosseno. Vou transformar o cosseno aqui. Vou trazer o cosseno, fazer ele ao contrário. Vou mexer aqui no B. Vou colocar ele menos 1. Olha o que acontece. Ele não parte do eixo de simetria. Esse ponto A aqui dá pra gente ver mais ou menos, ó. Tá vendo? Ele tá saindo do eixo Y, mas ele não tá partindo do eixo de simetria, que o eixo de simetria tá aqui no meio, que é o 0. Ele tá partindo como se ele tivesse no meio da barriga, né? Como se ele estivesse completando a barriga. Ele sai de uma meia barriga para aí sim ele fazer a primeira barriguinha. Então o cosseno ele sempre meio que começa incompleto, né? Se eu deslocar ele, a gente consegue perceber a mesma coisa, ó. Se eu deslocar ele para outro ponto, a gente consegue ver que continua a mesma coisa, tá? A menos que eu desloque ele para a origem, que aí eles vão ficar mais ou menos próximo, e não é tão comum os caras trazerem isso pra gente, né? Aí eu vou conseguir ainda assim separar, tá? Agora, se eu tiver na dúvida ainda assim em um exercício, tá? Aí o que eu posso fazer? Eu posso recorrer à trigonometria. Eu posso calcular o seno de 0 e o cosseno de 1. Seno de 0 vai dar 0. Então, se eu aplicar o 0 no lugar lá do tempo, vai ter que dar 0. Né? O seno de 0 vai ter que dar 0. Tá? Então, eu posso fazer esse teste também. Mas esse teste não é muito comum, não precisa fazer muito isso não. Normalmente, só pela inspeção visual, a gente já consegue matar o exercício. Tá? Então, veja que mesmo eu alterando o seno, ele não vai ter o mesmo desenho do cosseno. Ele vai ter um desenho próprio, peculiar dele, que é iniciar a barriguinha do início mesmo dele e contornar. E não partir do meio da barriguinha para frente.
tá? Que é o que o cosseno faz. Então a resposta aqui é letra A, tá? Agora observe comigo um outro exercício do Enem. O Enem trouxe um outro exercício recente, essas duas questões são recentes do Enem. O Enem trouxe um outro exercício em que ele dá o formato da função, ele não deu o gráfico. Então no outro eu tinha o gráfico, agora eu não tenho. Então são duas maneiras de fazer a questão. Uma quando eu tenho o gráfico e quando eu não tenho. Então beleza, aqui eu não tenho o gráfico e ele falou que a função aqui desse formato que mede a pressão aqui é PT igual a A mais B cosseno de KT. Certo? Então veja que isso aqui é o nosso formato, só que ele mascarou com outras palavras. Então esse aqui é a nossa função normal. Ó. F de t igual ao A mais B, né? Aqui ele chamou de cosseno, então cosseno de C, X, ou CT, né? Que ele usou o tempo. C com T aqui, CT, mais D. Veja que ele trocou para te enganar. Então o A ele manteve o A, o B ele manteve o B, mas o C ele chamou de K. E o D não tem. É zero. Tá? Então eu só tenho o tempo ali no meio. Então ótimo. O que ele fez? Ele falou que a função lá que modela a situação da pressão cardíaca é dada por esse modelo matemático. E aí ele quer da gente qual é a função que representa a situação da tabela. Qual que é a situação da tabela, pessoal? Ele deu aqui na tabela que ele falou que na situação lá que eles avaliaram do paciente, a pressão mínima é 78 e a pressão máxima é 120. E o número de batimentos cardíacos por minuto é 90. Daqui ele quer, ó, se vira, acha as letras para mim e fala qual que é a alternativa correta. Então ele deu as dicas e eu tenho que me virar para achar o A, o B e o C, que é o que ele está querendo aqui da gente. No caso, representado pela letra K, né? O C está representado pela letra K. Pessoal, quando ele dá o gráfico, é uma estratégia. Ó, quando ele dá o gráfico, eu faço a inspeção visual, acho o eixo de simetria, acho a amplitude, aí na sequência eu acho, lá do eixo de simetria eu já acho o B, e aí acabou. Agora, quando ele não dá o gráfico, o que eu posso fazer? E aí você percebe pelo que ele te entrega. O que ele te entrega já denuncia o que você tem que fazer. Vocês não acharam estranho ele usar essas palavras aqui, mínimo e máximo? Tá vendo que ele usou essas palavras? O que ele está fazendo aqui? Ele está entregando para você uma dica. Se ele falou isso aqui de mínimo e máximo, pessoal, o que ele está falando para nós? Ele está dando isso aqui, ó. Ele está falando que nós temos então um gráfico, que é um cosseno, que ele vai ter um formato, que ele está indo no máximo até um valor e no mínimo até outro. Então ele está indo no mínimo até o 90 e no máximo até aqui o 120. Tá? Então ele está falando isso, ó. Lembra lá que eu falei para vocês? Máximo e mínimo? Máximo e mínimo. Mínimo é 78, né? Obrigado, viu, Ana? Eu coloquei errado, né? Ó, 78. Tá? 78, muito obrigado aqui. Ó, 78, 120, máximo e mínimo. Vocês lembram aquela hora que eu mencionei alguma coisa sobre isso lá no começo da aula? Toda vez que ele vier com a historinha de máximo e mínimo, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com isso aqui, ó. A mais B, A menos B. Tá? E aí você monta um sisteminha e de cara você já acha as letras. Então, ó, vamos voltar para o exercício. Ó, ele não falou aqui que nós temos um valor que é o máximo? Ele não trouxe aqui pra gente, ó. Ele falou, ó. Ele falou bem assim, ó.
120 é o máximo. Lá eu não falei para vocês representarem o máximo como A mais B? E o mínimo como A menos B? Então nós vamos fazer isso, ó. Se ele falou que é o máximo, então A mais B, 120. A menos B, 78. Isso aqui é um sistema de equação. Correto? O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso, para resolver esse sistema, ou isolar ou substituir, ou então, ó, não dá para cortar o B com B? B positivo com B negativo, corta. Vai ficar o quê? Vai ficar 2A. Se eu somo, né? Eu estou usando o método da adição. Eu estou somando o que está em cima com o que está embaixo. Parcela por parcela. Então, A com A dá 2A. B positivo com B negativo corta, porque eles têm o mesmo sinal e mesmo valor, né? E do outro lado eu somo. Quanto que vai dar 120 mais 78? Quanto que vai dar isso? 120 mais 78. Coloque aí pra gente quanto que vai dar. $198? Beleza, então aqui é uma equação, ó, 2A igual a 198. Para achar o valor do A, o que eu posso fazer? Pega o A, o 2 do A está multiplicando, passa para baixo o quê? Dividindo. Então quer dizer que o A vai ser 198 dividido por 2, né? Então quanto que vai dar isso aqui? 99. Então eu já sei quanto que é o A. 99. Opa, com isso eu já posso eliminar, por exemplo, a letra E. De cara. Não pode ser a letra E. Por quê? Porque aqui ele está trazendo para mim as possibilidades dos valores de A e B. Se eu já cheguei que o A é 99, eu já posso eliminar não só a letra E, mas eu posso eliminar outras também, né? Quais outras que eu posso eliminar? A, B, né? Letra B. Sobra A, C e D de dado. Ok? Já achei o A, falta achar a letra B. Como é que eu faço para achar a letra B? Bem, eu volto lá no sisteminha, ó. Lá eu não estava falando que o A mais o B vale 120? E eu já sei que o A é 99? Então, 99 mais B tem que dar 120. Para achar o valor do B, pego 99 e passa para o outro lado. Então, B vai ser 120 menos 99. Tá? E isso vai dar quanto? Vai dar os 20 com 1 do 99. O que falta para 100. Então, vai dar o quê? 20 21. Isso já deu para perceber, porque nas alternativas que sobraram, o B está dando 21. Então, dá para a gente deduzir que o B tem que ser 21. Então, pessoal, já achamos o A e o B. O A tem que ser 99 e o B tem que ser 21. Já conseguimos eliminar, não eliminamos? Conseguimos eliminar aqui, ó. Agora, o que sobra para a gente fazer? Para matar o exercício, o que está pegando não é o A e o B mais. É quem? Qual que é o cara que está pegando aqui para definir qual é a resposta correta? O C, que no caso aqui está representado pela letra K. Ok? Então, só falta esse cara, porque se eu achar ele, a gente consegue definir e matar a questão e saber a resposta. Vejam que nós usamos algumas dicas que ele deu. Nós usamos algumas dicas lá. Falta uma dica. Nós não usamos uma dica ainda. Qual foi a dica que nós não usamos ainda? Os batimentos cardíacos. Opa, é isso aí. Entenderam? Então eu usei a dica da pressão máxima e mínima para usar A mais B, A menos B para achar esses caras. Só que isso não resolveu para mim, porque eu não consigo matar a questão. Então agora eu vou recorrer à terceira dica, que é dos batimentos cardíacos. E aí, pessoal, os batimentos foi igual a Ana Beatriz falou.
os batimentos aqui, ó, número de batimentos, quantidade de batimentos por minuto, isso é frequência. Isso é o F, frequência. Ah, professor, por que não pode ser o período? Porque período, pessoal, é o tempo gasto para fazer um movimento, para dar um batimento. E ele não falou isso, ele falou número de batimentos. Número de batimentos é frequência de batimentos. Então é o F. Então, aqui ele me deu a frequência. Então, esse valor que ele deu aqui, ó, 90, esse 90, pessoal, é a frequência. Então, a frequência é 90. Só que a frequência, pessoal, ela tem que ser dada, a unidade de medida da frequência é Hertz, e essa frequência aqui, ó, isso aqui, ela está atrelada, esse Hertz está atrelado a segundos, porque o período é dado em segundos. E ele me deu 90 batimentos por minuto. Batimentos por minuto. Quer dizer que eu vou ter que fazer o que aqui? Converter. Fazer a conversão. Pessoal, se eu tenho 90 batimentos por minuto, quer dizer que é em 1 minuto. Para fazer isso aqui virar segundo, o que eu tenho que fazer? Bem, 1 minuto tem quantos segundos, pessoal? 60. Então, 1 minuto, 60 segundos. Pronto. 90 batimentos por 60 segundos. Corta, porque aqui, na verdade, eu estou trabalhando com 90 e com 60, né? Então, eu posso cortar. Vai ficar 9 por 6, que dá para simplificar por 3. Correto? E aí, isso aqui vai dar quanto, pessoal? Ó, 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Esse cara aqui é a frequência. Ok? Mas eu estou precisando de quem? Eu estou precisando do C, que é o K. Esse cara nós aprendemos lá no começo da aula, que esse cara aqui, eu consigo ele pela fórmula do período, tá? Pela fórmula do período. E o período eu consigo usando aquela fórmula da física, que frequência é 1 sobre o período. Então, veja, se eu tenho uma frequência, que é 3 sobre 2, que eu acabei de achar, para encontrar o período, que é a letra T, pessoal, o que eu tenho que fazer? É só inverter. Se é 2, vira 1 sobre 2. Se é 3, vira 1 sobre 3. Se é 5 sobre 2, vai virar 2 sobre 5. É só virar ao contrário. Então, no nosso caso, se a frequência é 3 sobre 2, como é que vai ficar o período? É só trocar de lugar. 2 sobre 3. Tá? Porque um é o inverso do outro. Tá? Então, se é 3 sobre 2 e eu quero o inverso desse cara, troca de lugar o de cima com o de baixo. Pronto, tá aqui o período. Só que é o período que eu quero? Não, eu estou querendo o C. Então eu vou jogar naquela formulazinha. Lembra lá que o período é o 2π dividido pelo módulo do C? Esse módulo, pessoal, é só se caso der negativo, eu tiro o sinal de negativo, tá? É só para tornar ele positivo. Então é só jogar aqui nessa fórmula, ó. O período não é 2 sobre 3? Então eu vou colocar no lugar do T 2 sobre 3. O 2π continua. E o C é o que eu estou querendo. Que no caso desse exercício está representado pela letra K. Está aqui em cima, ó. Letra K, né? Ele colocou um K para nos enganar. Então, beleza. Vou igualar, então, ó. Como é que eu resolvo isso aqui, ó? Multiplica cruzado. 2 vezes C, 2C. 3 vezes 2π vai dar o quê? 6π. Eu quero achar o C. Se está multiplicando por 2, passa para baixo dividindo. Então, vai ficar 6π dividido por 2. Pessoal, quanto que é 6π dividido por 2? Quanto que é? Metade de 6π? 3π, né? 3π. O π vai junto, né? Ótimo, pessoal. Então, se eu já sei o A, o B e o C,
Qual que é a cara da minha função? Minha função vai ser f de t igual ao a. Quem que é o a? O a é 99. 99 mais o b. O b é quanto? 21. 21. Aí ele falou que é cosseno. Então, 21 cosseno do parênteses. Quem que vem dentro do parênteses aqui? O c e o tempo, né? O k e o tempo. E nós achamos que o c aqui é 3π. Então, vai ser 3π vezes o tempo. 3π vezes o tempo. Então, essa é a minha função. Tem alternativa para ela? Tem. É a letra A. Olha só, o segredo aqui então era saber se era 3π, se era 2π ou se era só 1. Nós achamos então que o C é 3π. Então logo só pode ser a letra A que satisfaz essas características. Conseguiram pegar a ideia? Conseguiram entender? Isso aqui é pura física. A gente está trabalhando mais com física aqui do que com matemática em si. O que vocês acharam? Tranquilo? Pode falar. Boa pergunta, viu, Ana Beatriz? Pessoal, a respeito do π. Cuidado com o π, tá? Quando a gente está trabalhando com o π na geometria, lá em geometria espacial, triângulo, círculo, quadrado, lá naqueles exercícios de geometria, o π, normalmente o exercício vai pedir para a gente usar 3,14. Somente na geometria. Em nenhum outro lugar você vai trazer o π assim. Na verdade, você só vai trazer o π com esse valor se o exercício te der. Se ele não te der, não traga esse valor para o π. Mantenha π até o final. Na trigonometria, o π já assume um valor diferente. Na trigonometria, seno, cosseno, tangente, sempre que eu envolver seno, cosseno, tangente, o π para nós, pessoal, lá no ciclo trigonométrico, ele vale 180 graus. Ele vale meia volta. Né? Lá no ciclo trigonométrico significa lá, quando eu estou no π, né? Eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Então, o π significa meia volta na trigonometria, tá? Mas a gente só usa isso quando a gente estiver quando a gente está querendo calcular o valor do seno de algum ângulo ou o cosseno de algum ângulo. Se não for isso, a gente não substitui nunca. E nesse caso desse exercício, não é um exercício que a gente está calculando o seno. A gente aqui não vai calcular seno e cosseno de nada. Então, a gente não mexe com o valor dele. A gente mantém ele como uma letra só. Tá? Então, essa é a dica. Então, na geometria, se o exercício mandar usar 3,14, a gente usa porque é o valor padrão lá. Na trigonometria, ele normalmente assume o valor de 180 graus. Porém, é somente quando eu estou calculando o ângulo. Aqui, nesses exercícios de funções trigonométricas, nós não vamos calcular ângulo. Coisa mais rara que tem a gente mexer com ângulo aqui, calcular. Eu nem falei, né? A gente nem mexeu com isso aqui. Então, quando a gente tiver com algum seno, algum π aqui, esse 2π aqui, você deixa π do jeito que está até o final, tá? Porque ou ele vai sumir na conta, porque ele vai cortar com outro π que aparecer, ou ele vai ficar com a gente até o final e ele vai aparecer bem aqui na conta, tá? E aí, acabou. A gente não trabalha, não desmembra ele, porque não é a proposta dessa matéria, tá? Beleza? Se eu quisesse calcular o valor dessa função quando o tempo vale 8 segundos, por exemplo, aí sim eu teria que colocar aqui o π valendo 180 graus, e aí eu calcularia o cosseno de tudo aquilo que está dentro do parênteses
multiplicaria por 21 e iria somar com 99. Mas é uma coisa que a gente praticamente não vai fazer aqui, tá? O vestibular às vezes traz, mas o PAS não costuma trazer isso aqui pra gente. Correto? Então, só para esclarecer isso aí para vocês. Beleza? Agora, pessoal, trouxe uma questão aqui para vocês. Essa questão já é para a gente treinar o que nós aprendemos. Para a gente treinar o que nós aprendemos aqui. Tá? Essa questão já é Sebrasp. Tá? Então, essa questãozinha aqui, ela pede justamente o que a gente acabou de fazer. A gente andou fazendo aqui e nós vamos trabalhar com isso. Então, deixa eu ajeitar a imagem aqui da figura, só para vocês conseguirem ler aqui melhor. Acho que fica melhor assim, né? Pronto. Foi. Agora, eu quero que vocês falem para mim. Ele trouxe aqui um gráfico, ele deu o gráfico. Então, tem hora que ele vai trazer, tem hora que ele não vai trazer. Quando ele traz, é melhor para a gente. Trouxe o gráfico. Aí ele falou bem assim no item 99. O valor do K tem que ser 20. De acordo com o desenho, o K tem que ser 20. E aí, vamos tentar ler qual que é a função que ele trouxe pra gente. Ele falou que a função aqui é uma função C de T igual a K vezes o seno de alfa T. Ele sempre vai tentar enganar a gente. Tá vendo que ele não trouxe o termo independente? Ele não trouxe o A? Não tem o A aqui, ó. Então o A aqui é 0, né? Eu já sei aqui que o A é 0. Ele não trouxe o nosso A. Isso. Aí, faltou mais B, verdade. Eu cortei aqui, ó. É que o meu retorno aqui tá cortado. É verdade. Faltou mais B. Deixa eu escrever aqui do lado. Ó, vou colocar aqui. C de T igual a K seno de alfa T mais beta, tá? Ou mais B, tanto faz. Então, ó, vamos tentar identificar quem é cada letra dessa. Eu esqueci do pedacinho ali, né? Quem que é essa letra K? Lá no nosso esquema. Vou colocar o nosso esquema aqui, ó. Vou usar seno do jeito que ele está usando. Vou usar seno do jeitinho que ele trouxe para nós. Deixa eu usar tempo. Normalmente eles usam tempo, né? Ó, T mais D. Esse é o nosso esquema. Agora vamos tentar traduzir o que ele falou pela nossa linguagem. Quem que é o K? Qual letra representa o K lá no nosso esquema? Letra B. Então, toda vez que ele se referir ao K, na verdade ele está falando é do B. Ele está falando da amplitude. Quem que é o alfa aqui, ó? Quem que é o alfa? O C. Quem que é o B? É o A. Agora sim é o A. Aquela hora eu falei que não estava, eu não vi ele aqui. Ele estava aqui no canto, né? Então veja que ele colocou do outro lado também, né? Então, se a gente quiser, a gente pode até ajeitar para ficar mais com a nossa cara, né? Ó, então é o beta, que é o A, o K, seno de alfa T. Tá vendo que ele troca só para nos confundir? Eles vão tentar enganar a gente e a gente vai ter que sempre fazer a transposição pelo que a gente conhece. Então, a gente sabe que aqui é o nosso A, a gente sabe que aqui é o nosso B e a gente sabe que aqui é o nosso C. Agora vamos para o que ele informou para a gente, tá? Vamos para o que ele informou para a gente. No item 99, ele falou para a gente, pessoal, que o K ele tem que ser igual a 20. Quem que é o K? É o B, né? Olhando no gráfico, o B nosso, que é a amplitude nossa, é 20, pessoal? Não, né? Como é que eu calculo aqui a nossa amplitude? Se eu fosse calcular aqui agora para tirar a prova real, como é que eu faço? Localiza o eixo de simetria, né? Localiza o eixo de simetria. Que número que é o nosso eixo de simetria? 5.
O 5 é nosso eixo de simetria. E a amplitude não é a barriguinha aqui, ó, a partir do eixo de simetria? Então seria esse tamanho aqui, né? Que é do 5 até o 15, né? Então a nossa amplitude, que é a letra B, seria 15 menos 5. É a distância do 5 até o 15. Isso dá quanto, pessoal? Isso vai dar o quê? 10, né? Quer dizer que o item tá certo ou tá errado? Errado. Item mole ou não é? Fácil ou não é fácil o negócio aqui? Muito fácil, né? Uma vez que você pegou a manha nos exercícios anteriores que a gente treinou, você olha o exercício assim, você nem acredita que o cara tá perguntando aquilo, né? Vamos lá, próximo. Ele quis saber agora a respeito do beta. Ele falou que o beta é 10. No item 100. Então aqui tá errado, né? Errado. Agora o item 100 ele falou que o beta, que é o B, né? É o beta aqui. Que o beta no nosso caso é o primeiro, é o termo independente. O beta seria o A do nosso esquema. Ele tá falando que esse cara é 10. Será que é 10 mesmo, olhando no gráfico? Quanto que tem que ser o nosso beta, pessoal? Oh, boa. Porque é o eixo de simetria, né? Ele começa no eixo de simetria. Esse cara aqui é que tem que ser o beta, que é onde começa, é onde cruza no eixo Y, igual o Fabrício tinha falado aquela hora. Então é 5, não é 10. Então tá errado. Tá errado. Entenderam a lógica? Exatamente. Você tem que pegar a manha do que ele tá te falando e aí você sempre lembrar da fórmula, sempre lembrar da estrutura A, B, C, D. Porque ele sempre vai colocar letras diferentes para te enganar. Você percebeu a estratégia, né? Cada exercício ele inventa uma coisa. Mas você tem que ter na cabeça sempre que o termo independente é o A, o que está colado no seno e no cosseno é o B, e o que está dentro do seno do cosseno é o C e o D. Com isso na cabeça, você não erra uma questão. E aí, logicamente, ele pode perguntar outras coisas da gente, né? Ele pode perguntar várias outras coisas aí da gente. Beleza? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? Ficaram com alguma dúvida aí? Fabrício perguntou se sempre vai ter A. Nem sempre, Fabrício. A hora que eu olhei, estava cortado aqui meu retorno, a hora que eu olhei nessa, eu não tinha visto o beta ali. Aí eu até falei que o A era 0. Às vezes, não vai ter, tá? Lá na física, não costuma ter. Nos modelos matemáticos de seno e cosseno da física, não tem. Eles só trabalham com a amplitude para frente. Por isso que é normal lá na física eles usarem o seguinte modelo matemático. Eles sempre usam esse modelo aqui, ó. Eles usam assim, ó. A cosseno de CT mais D. Só que esse A lá na física, tá vendo que esse A tá encostado no cosseno? Esse A é de amplitude, né? Amplitude, que na matemática, na verdade, a gente usa a letra B. Tá? Então lá na física eles vão usar mais esse modelo de cima. A cosseno de alguma coisa. Então lá nas questões de física eles vão trazer um modelo assim, ó. 5 cosseno de 2π. Tá? Então esse 5 é a amplitude, né? Mas não é o A. Aqui ele trabalha sem o A, né? Mas na matemática a gente trabalha de uma maneira mais abrangente aqui. A gente estuda todo o comportamento. Lá na física eles só trabalham com os modelos de osciladores mais comuns, em cima do eixo zero, né? Da origem. Tá bom? Então lá na física é até mais fácil. Lá na física eles trabalham com gráficos mais fáceis do que se trabalha aqui na matemática.
Aqui já tem outros que ele sai do eixo, aí fica difícil enxergar quem é e tal, certo? Mas a lógica é a mesma. Você tendo essa base esse primeiro esquema nosso, você tendo essa base desse esquema nosso, e você tendo a base dessas 3 questões que nós fizemos, você resolve uma porrada de questão, mas muita questão mesmo, tá? Então essa é a base que eu queria dar para vocês, a base matemática da parte de funções trigonométricas, tá? É mais ou menos por aqui. Beleza? Então, a nossa aula encerra, né? E aí eu vou encaminhar para vocês a listinha de questões para vocês treinarem. E aí vocês vão tentando fazer e tendo dúvidas podem me mandar, certo? Eu sei que tem a lista de logaritmos que vocês ainda estão com ela. E eu vou mandar essa aqui. E a qualquer momento vocês podem entrar em contato comigo para poder tirar essas dúvidas, tá? Essa é a nossa última aula de matemática, eram 3 aulas, né? Então eu estou até terminando aqui de gravar, vou até pausar aqui a gravação dessa aula.